Olá, administrador financeiro. Estaremos neste momento resolvendo um caso de ensino do livro Princípios de Administração Financeira de Gitman. Iremos começar então resolvendo uma questão a respeito do assunto custo de capital. Leia atentamente ao enunciado da questão, observe as informações, veja que é inicialmente informado a respeito da estrutura de capital da empresa, ou seja, os pesos de cada fonte de financiamento, começando com 30% de capital de terceiros, 10% de ações preferenciais e 60% de capital próprio. A empresa está na alíquota de 40% do imposto de renda. Então, são algumas informações gerais que são dadas, também as oportunidades de investimento da empresa, que ela irá avaliar, e em seguida as informações para que nós possamos calcular o custo de capital, começando pelo custo de capital de terceiros. É informado que a empresa pode levantar, a partir da negociação de títulos de dívida, 450 mil, nas seguintes condições: valor de face ou valor nominal de R$ 1.000, prazo de vencimento de 15 anos e cupom de 9%, pagando juros anuais. O recebimento líquido é de 960 por título, por obrigação. A empresa recebe, apesar de o título valer R$ 1.000, ela recebe 960 devido aos custos de lançamento, aos custos de corretagem, os custos necessários para que esses títulos estejam disponíveis no mercado de capitais, estejam disponíveis ao investidor. Então, nós precisamos calcular o custo de capital a partir desses elementos. Então, vamos registrar cada um deles agora. O valor de face é de 1.000. O prazo é de 15 anos. O cupom, ou seja, os juros que são pagos pela empresa ao investidor que comprar o título, é de 9% do valor de face. Portanto, é igual a 90, já que o valor de face é 1.000. O recebimento líquido é de 960. Nós podemos começar a calcular esse valor a uma fórmula de aproximação. Essa fórmula de aproximação é a do custo da dívida, onde nós temos juros mais valor nominal menos recebimento líquido, dividido pelo prazo de vencimento, e tudo isso sendo dividido pelo valor nominal mais o recebimento líquido dividido por 2. O valor dos juros, o custo da dívida, ele vai ser então obtido por juros, 90, são os cupons, certo? Os cupons do título, mais valor nominal, 1.000, menos recebimento líquido, que é 960. Recebimento líquido de 960. Tudo isso dividido por 15, que é o prazo. Em seguida, todo esse valor é dividido por valor nominal, 1.000, mais 960, dividido por 2. Então, nosso custo da dívida ele será obtido por 90 mais 1.000 menos 960, nós teremos aí um valor de 40, dividido por 15,
E em seguida o denominador, onde nós temos 1960 dividido por 2. Vamos colocar aqui o resultado direto. 40 dividido por 15 mais 90, certo? E observe que em seguida nós temos 1960 dividido por 2, que é o denominador. Então, 1960 dividido por 2. O valor que já estava no numerador fica na memória da calculadora, basta que nós dividamos. Então fica 0,0946, o que em termos percentuais vai ser de 9,46%. Então 9,46% é a resposta do custo da dívida, que é antes do imposto de renda. O custo da dívida depois do imposto de renda é o efetivo custo de capital de terceiros. Nós calculamos como custo da dívida multiplicando 1 menos o imposto de renda, que é 40%. Portanto, o nosso custo de capital de terceiros é igual a 9,46, que já está aí em percentual, que multiplica 1 menos 0,4. Portanto, o custo de capital de terceiros é igual a 9,46, que multiplica 0,6. 9,46 entre 0,6. Portanto, 5,67%, arredondando para 5,68%. 5,68% é o custo de capital de terceiros depois do imposto de renda. Então, esse é o primeiro resultado que nós temos, o resultado da primeira fonte de custo, o custo de capital de terceiros. Esse valor foi até 450 mil. Acima de 450 mil, nós já tínhamos um valor, depois do imposto de renda informado, de 13%. Observe aqui, ó, capital de terceiros de longo prazo, após descontar os custos de lançamento, qualquer capital de terceiros, além dos 450 mil, terá custo antes do imposto de renda de 13%. Portanto, o valor depois do imposto de renda, o custo de capital de terceiros, caso a empresa precise de mais de 450 mil, é de 13%, que multiplica 1 menos 0,4, ou de 13, que multiplica 0,6. Portanto, 0,13, que multiplica 0,6. Portanto, 7,8% é o valor. 7,8% é o custo de capital de terceiros depois do imposto de renda. Então essa é a informação que nós temos do custo de capital de terceiros quando a fonte de financiamento se torna mais cara. Vamos agora ao cálculo do custo do capital próprio, passando pelas ações preferenciais. É informado que podem ser emitidas ações preferenciais com valor nominal ou com valor de face de 70% e dividendos anuais de 14%, gerando 65 líquidos por ação após reduzir os custos de lançamento. Sabemos que o custo da ação preferencial é obtido dividindo o dividendo pelo recebimento líquido.
é informado que esse dividendo representa 14% do valor de face. Então, nós podemos calcular esse dividendo. Vamos zerar aqui, FREG, 0,14, que multiplica 0,14 entre 70 vezes. Então, 9,80 é o valor aí do 9,80. Portanto, 9,80 é o valor do dividendo da ação preferencial dividido pelo recebimento líquido, que é 65. Portanto, o nosso custo das ações preferenciais vai ser de 9,80, que nós já calculamos. Vamos zerar aqui. 9,80 entre 65 dividido 0,1508, portanto 15,08%. Então, 15,08% é o valor do custo da ação preferencial. Então, custo das ações preferenciais igual a 15,08%. Vamos registrar esse valor, mais um valor que nós vamos precisar posteriormente para que nós possamos calcular o custo médio ponderado de capital. Certo? Em seguida, nós teremos que calcular o custo da ação ordinária. A empresa espera que os dividendos e o lucro por ação sejam de 0,96 e 3,20, respectivamente. Então, nós já temos aí o dividendo de 96 centavos. E a taxa de crescimento desse dividendo é de 11% ao ano. E a ação da empresa está sendo negociada a 12 por ação. Então, nós temos o preço da ação de 12%, de R$12. O dividendo é de 96 centavos e a taxa de crescimento desse dividendo é de 11%. Então, nós vamos, mais uma vez, registrar essas informações. O custo das ações ordinárias, como sabemos, é igual ao dividendo a ser pago no próximo período, dividido pelo valor líquido a ser recebido na negociação das ações preferenciais, mais a taxa de crescimento dos dividendos. Observe que esse valor do recebimento líquido, ele é igual ao preço menos o custo de lançamento. O preço que nos foi informado foi de 12 por ação. Observe mais à frente que essa empresa espera ter 1.500.000 em lucros retidos e, uma vez consumidos esses lucros retidos, ela vai obter recursos através de ações ordinárias. E para negociar essas ações ordinárias, ela tem um custo de corretagem de 9, um custo de lançamento, juntando os custos, né, de underpricing, de um deságio que ela vai ter na negociação, e os custos de lançamento, ela tem um custo de 9. Então, obtendo 9 após esses custos, não significa que ela tem custos de 3. Então, o recebimento líquido já é de 9. Então, já é informado diretamente o recebimento líquido. Então, o valor desse custo da ação ordinária é igual ao dividendo de 96 centavos por ação, dividido pelo recebimento líquido, que é 9, mais a taxa de crescimento de 11%. Então, o custo da ação ordinária é igual
a 96 centavos dividido pelo valor líquido, 9, somado com 0,11 mais. Então, 21,67%, 0,2167, que nós calculamos em percentual como sendo 21,67%. Então, nós temos aí mais uma informação, mais uma fonte, sabendo que a empresa só recorre ao lançamento de ações ordinárias quando cessam os lucros retidos. Então, esse é o valor das ações ordinárias. O lucro retido, ele também pode ser calculado. Então, o custo de lucro retido é igual ao dividendo a ser pago a partir do próximo período, dividindo pelo preço da ação ao invés de ser o recebimento líquido, mais a taxa de crescimento dos dividendos. Então, o custo de lucros retidos é igual ao dividendo de 96 centavos, dividido pelo preço da ação, que é 12, mais 11%, 0,11. Custo de lucros retidos, portanto, é de 0,96, vamos zerar aqui primeiro, 0,96 dividido por 12, dividido por 0,11. 0,96 dividido pelo preço de 12 mais 0,11. Então, 19% é o custo de lucros retidos. Observe que no lucro retido, ao invés de dividir por 9, que é o recebimento líquido, dividimos por 12, porque custo de lucro retido é custo de oportunidade. Não chegou a ser negociada, não chegaram a ser negociadas novas ações ordinárias. Então, nós temos aí mais uma informação para que nós possamos calcular o custo médio ponderado de capital. Próximo passo consiste no cálculo do ponto de ruptura. Nós acabamos de responder a letra A. Calculamos cada fonte de financiamento. O próximo passo consiste em calcularmos os pontos de ruptura, os pontos de quebra. O ponto a partir do qual a empresa precisa recorrer a uma nova fonte de financiamento devido a essa fonte de financiamento se tornar mais cara. Devido a essa fonte de financiamento que ela recorre nessa situação, ela ser limitada. Então, ela precisa recorrer a uma nova fonte, já que ela precisa de mais recursos. Então, o ponto de ruptura tem esse significado da empresa recorrer, dela precisar recorrer a uma nova fonte, em virtude daquela fonte de custo mais baixo ser limitada. Então, para capital de terceiros, esse limite é de 450 mil. Para capital próprio, esse limite é de 1.500.000. Então, vamos calcular esses pontos de ruptura nesse momento. O ponto de ruptura de capital de terceiros, corresponde ao valor, o ponto de ruptura de capital de terceiros, corresponde ao valor a ser financiado com capital de terceiros, dividido pelo peso que capital de terceiros, vamos chamar peso de W, pelo peso que capital de terceiros tem na estrutura de capital. Como esse valor é de 450 mil, nós dividimos esse valor pelo peso de capital de terceiros na estrutura de capital. Vamos lembrar qual é? Essa informação foi dada logo no início. Observe aí que
o peso de capital de terceiros na estrutura de capital é de 30%. 60% vem de capital próprio e 10% de ações preferenciais. Então, 30% no valor decimal, 0,3. O ponto de ruptura de capital de terceiros é, portanto, vamos zerar, 450.000 dividido por 30%, 0,3. Portanto, de 1.500.000. 1.500.000 é o valor de financiamento total considerando o ponto de quebra de capital de terceiros. É para que nós possamos ter uma base, caso a empresa precise de recursos de 1.500.000, desse valor, 450.000 será proveniente de capital de terceiros. E 10% vai ser proveniente de ações preferenciais e 60% vai advir de capital próprio. Ponto de ruptura de capital próprio corresponde ao valor a ser financiado com capital próprio dividido pelo peso de capital próprio na estrutura de capital. Nós vimos que é 60%. Como a empresa tem 1.500.000 de lucros retidos, esse valor é dividido pelo peso. O peso de capital próprio é de 0,6, 60%. Portanto, o ponto de ruptura de capital próprio é de 1.500.000 dividido por 0,6. Portanto, de 2.500.000. 2.500.000. Significa que, se a empresa precisar de 2.500.000 em recursos, 60%, ou seja, 1.500.000 vem de capital próprio. Mas se eu já sei que 1.500.000 vem de capital próprio, por que é que eu tenho que calcular esse valor total aí? É para que nós possamos definir as faixas de financiamento total. O valor dos pontos de ruptura é para que nós possamos ter uma ideia de todas as possibilidades de financiamento da empresa, para que nós possamos definir faixas de financiamento. Portanto, esses valores que nós acabamos de encontrar, esses pontos de ruptura, eles vão definir justamente essas faixas de 0 a 1.500.000. Em seguida, de mais de 1.500.000, mais de 1.500.000 até 2.500.000, certo? 2.500.000 e acima de 2.500.000, acima de 2.500.000, certo? Para cada faixa, nós teremos as três fontes: capital de terceiros, ações preferenciais e capital próprio, certo? Uma pequena correção aqui. Definidas essas faixas de financiamento, nós passamos então para o cálculo de cada fonte de custo de capital de terceiros, para cada fonte de custo de capital, começando pelo capital de terceiros, que é até o limite de 1.500.000, a fonte proveniente de capital de terceiros é de 450.000. Portanto, o custo é o menor obtido, foi de 5,68%.
O custo de ações preferenciais é fixo, é de 15,08%, e o custo de capital próprio é aquele que provém de lucros retidos. Podemos recapitular aqui que o valor que nós encontramos foi de 19%. Portanto, 19% é o custo de capital próprio nessa primeira faixa. Quando a empresa precisa de mais de um valor total acima de 1.500.000, ela ultrapassa o seu limite de capital de terceiros, embora ainda esteja dentro do limite de capital próprio. Ultrapassando o limite de capital de terceiros, o seu custo passa a ser de 5. Vamos voltar aqui para verificar. O seu custo de capital de terceiros passa a ser de 7,8%. Então vamos registrar essa informação, 7,8%. O custo de ações preferenciais é fixo, 15,08%, e o custo de capital próprio continua na faixa de lucros retidos, porque o ponto de ruptura de capital próprio é de 2.500.000, portanto ela ainda tem recursos que são provenientes de lucros retidos, 1.500.000. Portanto, o custo continua sendo de 19%. Ações ordinárias é que passa a ser de 21,67%. É apenas a próxima faixa. Então vamos voltar aqui. Acima de 2.500.000, a fonte de capital de terceiro já é a mais cara, 7,8%. 15,08% vem de ações preferenciais. E capital próprio passa de 19% para 21,67%. Sabendo que os pesos são de 0,3, 0,10 e 0,6, vamos registrar essas informações aqui do lado, para que nós possamos visualizar esses cálculos. Essas fontes são fixas, então nós temos aqui 30% de capital de terceiros, 10% de ações preferenciais e 60% de capital próprio. Esses pesos são constantes. Então nós devemos manter esses valores, 30%, 10% e 60%. Então nós podemos agora calcular o custo médio ponderado de capital. Primeiro, 5,68 que multiplica 0,3. Em seguida, 15,08 que multiplica 0,10. E aí já somamos os valores. E por fim, 19% que multiplica 0,60. Então, nossa primeira faixa tem um custo médio ponderado de capital de 14,61%. Então, esse é o nosso resultado, 14,61%. Em seguida, nós teremos o cálculo do custo médio ponderado de capital da segunda faixa, onde nós temos os valores 7,8%, 15,08% e 19%, mantidas as mesmas proporções. 7,8% que multiplica 0,3 mais 15,08 que multiplica 0,10 mais 19% que multiplica 0,6 ou 60%. 15,25% passa a ser a segunda faixa. 15,25%.
Por fim, 7,8, 15,08 e 21,67. 7,8 que multiplica 0,3 mais 15,08 que multiplica 0,10 mais 21,67 que multiplica 0,6. Portanto, o valor dessa última faixa corresponde a 16,85%. 16,85%. O próximo passo consiste em calcular, ou melhor, em traçar num gráfico, em um mesmo conjunto de eixos, a taxa interna de retorno e os valores de investimento e de financiamento em unidades monetárias. Então, essa é a letra D da nossa questão. Nós colocamos aqui uma síntese dos valores que nós encontramos até o momento, onde aqui você pode visualizar as oportunidades de investimentos com as suas respectivas taxa interna de retorno e investimento inicial e os valores dos custos de capital em cada faixa. Aqui cada valor que nós encontramos, capital de terceiros, ações preferenciais e capital próprio, e as faixas de financiamento e o custo médio ponderado de capital para cada faixa. Observe que na faixa que vai até 1.500.000, o custo médio ponderado de capital é de 14,61%. Valores investidos acima de 1.500.000 fazem com que o custo médio ponderado de capital passe de 14,61% para 15,25%. E esse é o significado de custo marginal. Caso a empresa precise de uma unidade a mais de financiamento, o custo do financiamento aumenta. Portanto, passou de 1.500.000, ela passa a ter um custo de 15,25%. Então, vamos traçar no gráfico cada uma dessas faixas, começando da que vai até 1.500.000. Então, observe, vamos traçar aqui na cor vermelha esses custos. Observe que na faixa que vai até 1.500.000, o custo é de 14,61%. Portanto, mais ou menos aqui. 14,61% na faixa que vai até 1.500.000. Portanto, nessa faixa que vai até 1.500.000, o custo é de 14,61%. Acima de 1.500.000, o custo passa para 15,25%. Portanto, vamos considerar que seja mais ou menos aqui, 15,25%. No valor que vai, vamos colocar aqui, até 2.500.000, o custo passa a ser, os valores no gráfico não são precisos aqui, é apenas para que nós possamos ter uma ideia. Então ele ficaria mais ou menos nesse nível, 15,25%. Observe que o aumento está nessa faixa, ele aumenta de 14,61% para 15,25%, caso os investimentos da empresa sejam superiores a 1.500.000. Por fim, nós temos uma faixa que vai estar acima de 2.500.000. Vamos considerar que seja mais ou menos aqui, onde os investimentos da empresa irão superar 2.500.000, numa faixa que vai estar acima de 16,85%, que vai estar um custo de 16,85%. Esses são apenas os valores que nós já calculamos, certo? Então, considere aí o valor de 16,85%. Traçados os custos, nós iremos passar ao cálculo da taxa interna de retorno, ao registro dos projetos de investimento e suas respectivas taxas de retorno.
desses projetos. Então nós temos aí traçados, né, as três faixas de custo, e o investimento precisa ser superior ao custo médio ponderado de capital para cada alternativa de investimento. Observe então as opções de investimento disponíveis. O projeto a ser escolhido inicialmente é evidentemente aquele que proporciona a maior TIR, a maior taxa interna de retorno. É o projeto C, cuja taxa interna de retorno é de 25%, a um valor investido de 700 mil. Portanto, nós iremos registrar esse valor. Vou colocar os projetos na cor azul, para que nós possamos diferenciar dos custos. Então, 700 mil investidos e um custo e uma taxa interna de retorno de 25%. Portanto, ele estará nessa faixa. Na primeira faixa, que tem um custo de 14,61%. Projeto D, taxa interna de retorno 25%. Em seguida, o projeto a ser escolhido é o projeto D, cujo investimento é de 400 mil. Portanto, como a empresa já tinha investido 700 mil, ela investe agora 1.100.000. Observe que esse valor ainda está na primeira faixa de financiamento, que vai até 1.500.000 e cujo custo é 14,6%. Então, esse valor de 1.100.000, ele vai corresponder a uma taxa interna de retorno de 23%. Portanto, estará mais ou menos nessa faixa aqui. 23% é o valor da taxa interna de retorno do projeto C, e cujo investimento acumulado da empresa até o momento está ainda na primeira faixa. Escolhendo a próxima opção de investimento, observe que a empresa recorreria ao projeto B, de TIR de 22% e com investimento adicional de 200 mil, portanto investindo 1.300.000. Então esse é o valor que nós iremos registrar, 1.300.000 associado a uma taxa interna de retorno de 22%. Os valores aproximados aí no gráfico, você pode acompanhar. Agora nós estamos registrando o valor adicionalmente investido no projeto B. Na sequência do que proporciona a maior taxa interna de retorno, nós temos o projeto F, cuja taxa interna de retorno é de 19% e o valor investido é de 600 mil. Então esse valor de 600 mil, somando ao que a empresa já tem até o momento investido, 1.300.000, proporciona um investimento que passa da segunda faixa, a faixa que vai de 1.500.000 a 2 milhões, porque o valor investido agora está sendo de 1.900.000. O custo agora é de 15,25%. Portanto, nós iremos agora registrar esse valor de 1.900.000, esse valor de 1.900.000 a um retorno de 19%, que no caso aí continua superando o custo na sua faixa de financiamento. Nós podemos agora acrescentar ao portfólio de investimentos da empresa o projeto F. Então a decisão pelos projetos disponíveis, ela vai se basear nisso. Enquanto o retorno superar o custo médio ponderado de capital, o investimento é viável. O que está em azul aí nós estamos representando como retorno, e o que está em vermelho é o custo. Observe que entre as opções de investimento disponíveis à empresa, ela também poderia estar escolhendo, o que vem aí na sequência, é o investimento no projeto E. Ela teria 500 mil adicionais, ela já estaria investindo aí 2.400.000 e tendo uma taxa interna de retorno de 17%. Observe que o investimento adicional no projeto E continuaria superando
ela ainda estaria na segunda faixa de financiamento e continuaria superando o custo médio ponderado de capital, que nessa faixa aí é de 15,25%. Caso ela escolha, observe que nesse caso aí já foram investidos 2.400.000. Se ela escolher o que vem em seguida, que é o projeto A, ela terá 400.000 a mais, observe aí a primeira linha, certo? E ela já teria 2.800.000, o que passaria dessa última faixa de 2.500.000, cuja taxa interna, cujo custo médio ponderado de capital é de 16,85%. Como nesse caso, como nesse último investimento, a considerar a taxa interna de retorno é de 15% e o custo médio ponderado de capital é de 16,85%, observe aí a última faixa, não seria viável o investimento no projeto A. Portanto, as opções de investimento viáveis à empresa seriam do projeto, os projetos, né, C, como nós estamos observando aqui no gráfico, projeto D, projeto C, projeto B, F e o projeto E, cuja taxa interna de retorno em sua respectiva faixa continua superando o custo médio ponderado de capital. Os investimentos A e o investimento G, os investimentos A e G não seriam investimentos viáveis considerando essas opções. Bons estudos!